Estamos dando a partida no Roadcast. Escute o mundo sobre rodas. Fala galera, estamos de volta! Depois de um tempo, um pit stop um pouco mais longo, o Roadcast está de volta para a segunda temporada e que seja a segunda para sempre, né? Que seja eterno enquanto dure. Exatamente. Aqui do meu lado, o meu parceiro desde o início desse projeto, Militão Ricardo. Tudo bem, Militão? Tudo ótimo. Estamos aí para conversar sobre autos. Isso aí. Vamos lá. Autos, motos, mercado, muita coisa. Tem muito caminhão hoje também, esporte. Mas vamos falar, já que esse é o primeiro programa de 2019, vamos falar um pouco sobre mercado, né? Mercado automotivo. No primeiro bimestre, janeiro e fevereiro, as vendas registradas pela Fenabrave no país foram 20,5% maiores do que no mesmo período de 2018. Tem uma série de fatores que influenciam nisso, um reaquecimento do mercado, uma certa estabilidade por causa da mudança de governo e também, sempre devemos levar em conta que nós estamos falando de 20% sobre números muito baixos. Então, é um bom sinal, mas vamos ver como o ano anda, né? Estamos saindo de uma crise muito feia, uma crise econômica assim, realmente que parou a economia do país, né? E aí para tudo, para transporte, não somente a venda de carro de passeio, as famílias puxam o freio, né, do consumo, mas também as indústrias não têm nem o que transportar, né? Então isso se reflete muito no mercado de caminhões, né? Exatamente. Falando do mercado de caminhões, vale lembrar que no ano passado, por exemplo, que também um ano que começou em recuperação, mas nós tivemos uma greve dos caminhoneiros, que impactou no mercado de caminhões, obviamente, mas no transporte acabou toda a economia do país. E naquele foram 20 ou 30 dias que pegaram 2 meses de vendas de automóveis também. Então foi um momento que não se esperava, que acabou impactando. Mas em números exatos, foram 599.188 unidades emplacadas nos 2 primeiros meses desse ano, contra 499.117 no ano passado. Então já é um leve sinal de melhora, né? Uma certa expectativa um pouco mais favorável por parte do mercado nesse início de ano. Isso que a gente ainda tem um bom caminho, assim, depende muito ainda da aprovação dessas medidas, né? Reformas, vai depender do Congresso, reforma da Previdência, espera-se que depois vão vir reforma tributária e outras coisas para destravar a economia do país. Mas nada muda em termos de consumo sem termos concretos, né? Sem dúvida. Tanto os consumidores, quem está comprando o carro, como principalmente as empresas não vão sair investindo sem ter sinais muito claros, assim, que ter condições de poder investir e ter retorno, né? E segundo o presidente da Fenabrave, Alarico Assunção Júnior, é um processo de recuperação que também tem apoio na queda da inadimplência, né? Como o mercado todo está se solidificando, assim, digamos, as pessoas estão conseguindo honrar mais seus compromissos. E ele considera que o crescimento, apesar de modesto, porque apesar de ser 20%, como eu disse, tem números pequenos, é positivo porque também significa confiança do consumidor. Ao mesmo tempo, aqui no Rio Grande do Sul, o aumento foi de 13,7% na venda de veículos, incluindo aí caminhões, motos, implementos e, claro, automóveis. Foram 30.069. Para o presidente do Sincodiv Fenabrave Rio Grande do Sul, Fernando Esbrolho, o resultado é positivo e fevereiro surpreendeu em relação ao que eles esperavam, porque é tradicionalmente um mês de vendas menores porque tem menos dias úteis. Só que esse ano, por exemplo, o carnaval, na verdade, acabou caindo em março. É verdade. Né? Então foi um mês positivo e ele mostra um certo otimismo também em relação ao Rio Grande do Sul, que também teve um ano bem complicado no ano passado. O Rio Grande do Sul temos uma previsão aí de uma boa safra. E isso impacta muito o consumo de compra de novos automóveis, caminhões, tratores, implementos, né? Embora a gente não pode contar com o ovo enquanto a galinha não põe. E nós temos aí um outono que eu já dei uma olhada, a previsão fala um pouco de chuva. Então, né, a agricultura é um negócio delicado, precisa de sol na hora certa, precisa de chuva na hora certa. Então vamos ver se vai ter o que colher, vai ter uma boa safra. Para isso movimenta depois, num determinado momento, tem as consequências sobre o mercado automotivo. Sem dúvida. A gente vai voltar a falar ainda sobre o mercado de caminhões nesse programa, mas agora nós vamos dar uma parada
para voltar no segundo bloco falando de Honda HR-V. O site Autos Giros tem as últimas notícias e as melhores informações sobre o setor automotivo no sul do Brasil. Lançamentos, avaliações, novidades, entrevistas, vídeos e muito mais. Mercado de carros, mundo premium, comportamento, tecnologia, tendências, automobilismo. autosgiros.com.br. Estamos de volta. Estamos de volta agora para falar sobre o Honda HR-V. Eu tive a oportunidade de testar o carro recentemente na versão 2019 e eu testei ano passado ele em São Paulo na versão 2018. Ele foi lançado há 3 anos, foi líder de mercado por 2 anos, nos seus 2 primeiros anos completos. Ano passado ele ficou na segunda posição atrás do Creta, da Hyundai, mas a Honda resolveu mexer no time que estava ganhando, né? E ele realmente ficou muito mais suave, muito mais robusto, né? Muito mais confortável. A motorização é a mesma, 1.8 de 140 cavalos, 17,4 kgfm de torque, com o câmbio CVT que foi reprogramado, que também melhorou a eficiência do consumo. Consumo, aliás, que eu achei bem interessante, porque, por exemplo, na cidade eu fiz 9,5 e na estrada foram 14,4 km por litro, que eu acho bem expressivo para as médias que os carros têm feito atualmente. Para um SUV, que é um carro maior, um pouco mais pesado. Motor 1.8, né? Então, realmente achei bem interessante. Ele tem muita tecnologia. Entre os itens de série da versão testada, que foi a EXL, a top, tem o Brake Hold, que já é comum em carros desse nível para cima, que é uma evolução, digamos, não é bem uma evolução, mas do freio de subida. Do freio de subida, por exemplo. Que o freio de subida tu segura, né? O assistente de partida em rampa tu segura, solta, ele te dá 3 segundos. O brake hold não. Tu aperta o botão, tu pisa no freio, tira, inclinado, plano, ele para até tu acelerar. Dá mais segurança ainda, no caso, na subida, ou até às vezes para parar em descida também. Além de descansar o pé, né? Às vezes tu fica parado no arranque e para, aí é bem chato. Ele mudou o visual em vários detalhes, novos faróis, lanternas traseiras em LED, rodas aro 17 com pneu 215 por 55, luzes diurna em LED. Quem vai nos contar mais sobre o HR-V é o Eduardo Narciso, gerente comercial da concessionária Honda Zensul, aqui de Porto Alegre. A HR-V 2019 ela teve uma evolução muito grande comparada a 2018. Ela está com uma nova frente, novos faróis, o farol DRL integrado, novo para-choque, novas rodas, lanterna traseira em LED, interior remodelado com novos bancos, mais ergonômicos, mais confortáveis. Também teve uma evolução no isolamento acústico, nível de conforto, recalibração de câmbio. Então o carro teve muitas melhorias, não só estéticas, mas também de estrutura e de conforto. São coisas que o cliente vai perceber somente ao dirigir. Por isso que é muito importante vir fazer um test drive. Vamos falar um pouco de preços e versões. A versão LX de entrada parte de 92 mil, a EX de 97.100 e a mais cara por enquanto é a XL, 108.500. Vale lembrar que ainda vem a Touring, que não foi lançada junto com as outras versões. O Eduardo também nos contou que o HR-V é o carro-chefe, é o que mais chama público, é o que mais tem gente satisfeita e também ele acaba também trazendo fluxo e pessoas que acabam comprando outros modelos da marca. E o Eduardo nos falou ainda sobre outros modelos da Honda no mercado porto-alegrense. Nos outros modelos a gente também vende muito bem o Fit aqui. Questão curiosa, né? Particularidade talvez de região, assim, de público que nos visita. Mas vendemos muito bem o Fit, que é o carro-chefe há anos da Honda, e a WR-V, que foi o último lançamento que a Honda fez. Teve uma aceitação muito boa aqui em Porto Alegre. A gente, para ter uma ideia, é uma das concessionárias que mais vende WR-V no Brasil. Estamos muito satisfeitos com essas inovações que a Honda vem fazendo. E falando na Zensul, no último sábado eles fizeram uma ação forte de vendas, chamando clientes para fechar negócio. Eu estive lá e foi o dia com mais vendas de automóveis na história da Zensul. Quem vai nos falar um pouco sobre isso é o gerente geral administrativo das concessionárias Zensul, Jorge Oliveira. Bom, Daniel, hoje a gente está fazendo uma ação que nós estamos chamando de
o maior dia de vendas da história da concessionária Zensul. Estamos aí com um grande evento no sentido de atender melhor o nosso cliente e cada vez mais colocar no mercado do Rio Grande do Sul e principalmente de Porto Alegre, carros Honda com toda a qualidade que eles têm e com todos os diferenciais que os nossos clientes buscam e que são satisfeitos quando entram na nossa marca. O Jorge também destacou que a Zensul é a segunda concessionária mais antiga da Honda na capital, estando prestes a completar 14 anos agora no mês de maio. A Zensul é uma concessionária da família Schneider, um grupo que vem investindo muito em inovação nos seus processos e principalmente na sua gestão, uma gestão muito nova que vem no sentido de alavancar e crescer cada vez mais nesse mercado, trazendo sempre diferenciais para os nossos clientes dentro de um produto de qualidade que é a marca Honda. Muito bem, galera. Parabéns a Zensul pelos 13 anos, sucesso no seu 14º ano. A gente vai dar mais uma paradinha para depois falar sobre caminhões. O site Altos Giros tem as últimas notícias e as melhores informações sobre o setor automotivo no sul do Brasil. Lançamentos, avaliações, novidades, entrevistas, vídeos e muito mais. Mercado de carros, mundo premium, comportamento, tecnologia, tendências, automobilismo. autosgiros.com.br. Chegou a hora de falar dos pesados. Afinal, como a gente falou mais cedo, se os carros sofreram bastante nesses anos de forte baixa nas vendas, os caminhões também. Até porque, como a gente já comentou em outros programas, houve um momento ali por 2012, 2013, em que clientes que não eram do setor de caminhões, como por exemplo pequenos empresários, chegavam a comprar caminhões de frete para ter uma renda extra. Ou esses VUCs, que são esses urbanos, até que se tornaram mais comuns de uns anos para cá. Só que isso, na verdade, acabou criando uma super venda, digamos assim, naquele ano, de 2012, se eu não me engano. E nos anos seguintes, quando a coisa caiu, a coisa desabou. Porque vinha de muito, muito forte, muito grande, muito alto, e acabou desabando. Foram anos bem complicados. O mercado de caminhões já tem um volume bem menor do que o mercado de automóveis, né? E aí, quando caiu, os investimentos caíram, as marcas todas seguiram, e estamos aí até hoje. Vale dizer, por exemplo, que em 2017, quando o mercado estava nessa crise, eu estive na Fenatran, conversei com o Davi Randon, então CEO da Randon, que agora está passando a presidência para o irmão Daniel e vai assumir o conselho. Mas o Davi Randon, naquela oportunidade na Fenatran, me disse que naquele momento a Randon sozinha tinha condições de atender todo o mercado de implementos rodoviários do país. É uma ilustração interessante de como o mercado estava baixo naquele momento. Contudo, esse momento ficou para trás. O final de 2018 iniciou uma onda de otimismo no mercado de caminhões. E quem vai falar um pouco para nós sobre isso é Itamar Fernando Zanetti, diretor do grupo Brasdiesel, concessionárias Scanias, na metade norte do Rio Grande do Sul. E uma surpresa que o mercado estava otimista ano passado e continua. Então a nossa esperança é que esse otimismo aí repercute em vendas esse ano e está se confirmando isso. Nós temos um bom volume de vendas já nesse primeiro semestre. Final da economia se movimentando. Segundo ele, muita gente fez o pedido na esperança já de um cenário melhor. E vale destacar também que a Brasdiesel aumentou o número de casas, Vacaria e Passo Fundo. Com isso, o resultado final foi um crescimento de 48% nas vendas do grupo Brasdiesel no ano passado. E esse otimismo, segundo o Itamar, já vem do ano passado, que também vendo esse cenário mais... As pessoas estão começando assim, com a questão da eleição, se resolver um assunto, tá? Quem vai governar? Podia ser um, podia ser outro. Bom, agora a gente já sabe quem é. Bom, a gente sabe qual é a proposta econômica. Bom, tem as reformas, ok? De qualquer forma, assim, se desenhou um horizonte para as pessoas. E isso, de uma certa forma, já dá uma certa segurança para as pessoas. Vai ser assim. Uns podem resolver, vai ser assim, eu vou esperar. Os outros, agora nós já sabemos. E isso muda um pouco a cabeça do comprador. A empresa que tem que se planejar, que tem que fazer esses cenários, né? Quem vai comprar caminhão, quem vai aumentar a produção, quem vai abrir uma filial
em outro estado, tudo isso começa a se desenhar. Então, aos poucos, isso começa também, as estatísticas lentamente começam a revelar uma primeira movimentação. Exatamente, porque, como você falou, porque o mercado de caminhões, o cara tem que jogar com previsão, porque, tipo, agora melhorou a economia, vamos comprar 50 caminhões. Tá, mas os caminhões não é que nem carro que tu vai numa concessionária, pega o carro e vai embora, né? Até carro também não é assim, na verdade, mas caminhão é pior. Caminhão é pedido, leva tempo e tal. Então eles jogaram com essa previsibilidade. Contudo, nem tudo foram boas notícias, porque apesar de talvez a melhor notícia da Scania do ano passado, que é a nova geração de caminhões, que foi lançada no fim do ano passado, ela ao mesmo tempo que trouxe muitas melhorias para os clientes da Scania, houve um momento em que a fábrica estava em transição. E aí houve atraso nas entregas. Sim, tu tem que terminar as entregas uma determinada linha e tu tem um período de assimilação de uma novas peças, nova montagem, novo sistema e tal. A empresa tem um tempo, né? Treinamento de funcionários e tal, regulagem de máquina, hoje de funcionários robôs, né? Tu tem que reprogramar, claro, um trabalho. Sim. Quer dizer, tem todo um trabalho de reprogramação, de sequência. Claro. E até tu fazer isso ficar redondinho. E a Scania tem como característica só produzir por demanda. Ela não tem estoque. Perfeito. Ela só produz por demanda. Então, nesse período fica parado e não tem entrega. Né? Então, isso então, também... dá um hiato, assim. Tem um termo que está me fugindo agora. Mas mesmo assim foram 48%. No caso da Brasdiesel. E essa linha aí? Vai nos contar sobre essa nova linha Vamos de caminhões? falar, temos mais informações sobre a linha em seguida. Isso agora que o povo quer saber. É isso que o povo quer saber. Mas agora nós vamos falar de novo um pouquinho com o Itamar, que ele vai falar sobre essa parada, sobre essa transição, como que ela impactou no mercado. Janeiro e fevereiro. Janeiro foi o mês que a fábrica adaptou a linha de produção, não houveram entregas. Eu acabei entregando um estoque do final do ano, né? Uhum. E fevereiro já consegui um bom número de entrega de caminhões e a gente está... fevereiro foi quando a fábrica começou a largar só a linha nova de caminhões da nova geração, né? E aí a gente está entregando. A Brasdiesel tem feito um dos melhores fevereiros da história. Lançado no ano passado pela Scania em São Paulo, a nova geração de caminhões da Scania está sendo lançada agora, aqui no Rio Grande do Sul. Teve evento em Passo Fundo, em Caxias, dia 21 em Vacaria, na semana que vem em Ijuí e no dia 4 de abril em Lajeado. Vamos ouvir então um pouco o Itamar falando sobre como foram esses eventos que já passaram. Semana passada foi em Passo Fundo, né? Muito, muito bem recebido o caminhão pela clientela. E aqui em Caxias também, onde foi um sucesso, tinha mais de 500 clientes aqui na Brasdiesel, conhecendo o caminhão novo, né? Vários modelos que a gente tinha aqui em exposição. E como eu disse agora há pouco, a segunda geração foi lançada no ano passado lá em São Bernardo do Campo, na fábrica. E o nosso parceiro Leonardo Andrade, da agência Transporta Brasil, esteve lá e nos traz informações. Saudações transportadoras, é isso aí, Jacques. Muito obrigado aí pela oportunidade de participar e um abraço aí para todos os ouvintes, principalmente para o povo gaúcho, que é muito amado aqui por nós. A nova geração da Scania foi lançada no final do ano passado, né? Os caminhões tão sonhados, né? Que o mercado brasileiro ficou esperando 2 anos, né? Para chegar essa nova geração. Maravilha. Os novos caminhões realmente são muito bonitos, né? Eu queria que você falasse um pouco o que eles trazem de novidades. Além de bonitos, né, Jacques? Eles têm aí uma cabine que foi totalmente reconstruída, né? O pessoal da Scania conta que não aproveitaram nenhuma peça da cabine anterior e também a motorização completamente nova, né? Esse motor novo da Scania em nova geração, ele traz a tecnologia XPI, que é uma injeção de alta pressão e uma queima do combustível em diversos pontos, né? Que faz com que tire o máximo de energia dessa queima e faz com que o motor tenha uma performance melhor e também tenha uma economia aí de até uns 5% do diesel. Além disso, ele traz toda uma reconfiguração interna, né? Tem uma inclinação muito interessante no painel, o vidro é muito mais amplo, eles diminuíram aquela coluna lateral que divide o vidro das portas, e isso dá uma visibilidade muito grande para o motorista. A gente conheceu o caminhão, deu uma volta, ouviu muitos caminhoneiros que já testaram, né? E foi isso que a gente pôde comprovar. Maravilha. A Scania é uma grande parceira do Autos Giros desde o começo. E com quem tu falou durante o evento, no lançamento? A gente conversou com os executivos da Scania, né? E gravou aí uma entrevista da nossa rádio agência
com o diretor de vendas da Scania do Brasil, o Silvio Munhoz, que conta para a gente como é que é esse desafio agora de trazer os caminhões da nova geração. Lembrando aí, a gente conversou com ele, lembrando do grande best-seller, né, o campeão de vendas da Scania, que sempre foi o R440, e dá uma dica para a gente quem vai ser o substituto desse caminhão, quem vão ser, né, é mais de um. Eu confere aí no áudio para você. Maravilha, vamos ouvir então. Estamos com o Silvio Munhoz, que é diretor de vendas aqui da Scania do Brasil. Falando sobre vendas, é inevitável a gente falar do R440, que foi um campeão de vendas enquanto ele foi produzido. E hoje a gente até fez uma reportagem sobre isso. É um caminhão que está valorizado no mercado como usado, né? Queria saber como vocês estão preparando o substituto dele, que provavelmente vai ser o R450, e o que esse caminhão tem de novo e de diferente no argumento de venda para o seu cliente? Bom, nós falamos também com muita saudade, né, do 440. Um excelente caminhão, o mercado reconhece isso através do valor de venda, como você falou, mas acabou, né? E aí vemos com maiores positivos e aguardando o sucessor dele, né? Temos alguns candidatos, né? O R450 é um candidato, o R500 é outro candidato. São caminhões que têm uma melhoria significativa em relação ao 440, tanto na questão de consumo de combustível, aerodinâmica, como você sabe, do lançamento da nova geração que nós fizemos. Então nós temos uma expectativa grande para essa disputa entre esses dois, para ver qual será o sucessor, né? E tem a nova potência da Scania, o R540, que também tem grandes possibilidades quando você fala no mercado de 9 eixos, principalmente, né? Como o mercado de 9 eixos no Brasil cresceu muito e tem perspectivas ainda de crescer, pode ser que sim. Com carinho acompanhamos aí para ver qual dos três pode ser o mais vendido. Todos eles têm já o motor com sistema de injeção novo, né, o XPI, que dá uma economia de combustível substantiva em função da mudança do sistema de injeção. Não só uma pressão de pulverização, garantindo melhor mistura, mas também uma injeção em 4 tempos, que é uma novidade. A cada ciclo do motor, o injetor funciona, e não como é tradicional nos motores, e era assim no 440, uma injeção contínua ao longo dos 4 tempos. Tudo isso otimiza muito a combustão e reduz o consumo de combustível. Inclusive ele tem uma pré-queima, né? Exatamente, essa pré-queima que ajuda mais ainda na economia de combustível. Essas são características importantes dos novos produtos e embora o 440 nos deixe saudade, nós temos certeza que ele será substituído por um herdeiro com muito mais condições de atender e dar uma rentabilidade maior para o negócio dos nossos clientes. Maravilha, essas foram as informações direto de São Paulo e de Caxias do Sul sobre a nova geração dos caminhões Scania. E o que mais você traz para a gente aí de São Paulo? Ô, Jacques, então, é o seguinte, está rolando aqui essa semana a Intermodal, né, que é a feira das grandes transportadoras e quem faz aí o trade do comércio exterior, e a gente está acompanhando aí o que está acontecendo. Tem uma novidade da Marco Polo, né, que é de Caxias, que é grande líder mundial, é uma das empresas mundiais na fabricação de carrocerias de ônibus. Eles estão entrando aí com um veículo subtrígio, né, daí tem a intermodalidade. Também a gente está acompanhando de perto aí a novidade no setor de transporte rodoviário de cargas. A Tora Transportes, que é uma grande transportadora aí do segmento siderúrgico, né, lá de Minas Gerais, está fazendo um investimento de 25 milhões para conseguir contratar melhor os caminhoneiros autônomos, usando aquele sistema, daquele aplicativo famoso lá que o pessoal usa no trecho, o TruckPad, né, que foi o primeiro aplicativo que apareceu no mercado, pioneiro, e onde os caras já estão aí surfando uma onda forte aí, ajudando o caminhoneiro a encontrar uma carga de retorno, a conseguir um frete decente, né, para ele poder pagar as contas dele, fazer o transporte dele sossegado e voltar para casa e comer arroz e feijão com a família, né? Maravilha, maravilha. Aproveitando, explica pra gente então como é que funciona o TruckPad. O TruckPad é o Uber do caminhoneiro, né? Quem tem uma carga vai lá e entra no sistema procurando um caminhoneiro com perfil adequado para a carga dele, e do outro lado, pelo celular, o caminhoneiro tem lá o aplicativo, né? Porque tem para Android e tem para iOS também, e ele recebe no aplicativo as ofertas de carga
ele decide para onde ele quer ir, qual viagem ele quer fazer. Ele tem lá a opção para poder entrar em contato diretamente com a transportadora ou com o embarcador para negociar o frete dele. E é tudo seguro. E é legal que o Transped, ele assegura, ele garante o pagamento do frete para o caminhoneiro. O cara não toma câmbio. E a Tora Transportes, como ela contrata muito caminhoneiro autônomo, eles contratam lá mais 3 mil caminhoneiros autônomos por mês. Então, eles estão sistematizando esse processo, estão informatizando, né? E estão criando a Tora Digital, que é uma empresa 4.0, Powered by Transped, né? Toda a tecnologia, o sistema é feito pelo Transped, e esse investimento de 25 milhões é para criar aí a primeira transportadora 4.0 do Brasil. Maravilha, maravilha. Essas foram as novidades do mundo do caminhão aqui no primeiro episódio da nova temporada do Roadcast. Léo, tem alguma previsão do que nós vamos ter na próxima semana? Ô, Jacques, legal aí participar dessa primeira edição. E a gente tem novidades aí no horizonte, viu? A gente está arrumando por sul, que aqui é transporte é vida em movimento, né, cara? Então a gente não pode parar nunca. A gente está aí a convite da Iveco para participar aí da inauguração de uma grande concessionária de caminhões da marca ali na região metropolitana de Assunção, do Paraguai. E a gente vai trazer em primeira mão aí para o pessoal da Agência Transporta Brasil e do Roadcast toda essa reportagem, tudo que está acontecendo por lá, como é que está o mercado de caminhões do Paraguai, que é um vizinho muito importante do Brasil, né? E a gente vai trazer em primeira mão para os ouvintes do Roadcast. Maravilha, na semana que vem, então, Iveco no Roadcast. Valeu, Léo, muito obrigado e até a próxima semana. É isso aí, muito obrigado a todos vocês aí, continuem ouvindo o Roadcast, fomentando o podcast do transporte no nosso país, que é uma mídia maravilhosa e a gente adora o rádio. Um abraço para todos aí, valeu, Jacques, até a próxima. Valeu, Léo, vamos em frente. Valeu, Léo, muito obrigado. Voltamos então na semana que vem para falar de Iveco. E agora a gente dá o último pit stop antes do fim do programa. E vamos voltar, é claro, falando de esporte a motor. O site Altos Giros tem as últimas notícias e as melhores informações sobre o setor automotivo no sul do Brasil. Lançamentos, avaliações, novidades, entrevistas, vídeos e muito mais. Mercado de carros, mundo premium, comportamento, tecnologia, tendências, automobilismo. autosgiros.com.br. Muito bem, estamos de volta agora para começar a parte de esporte a motor do programa. E agora o que vem? Renato Gava, jornalista especialista e apaixonado por moto velocidade, vai nos falar sobre MotoGP e uma novidade que vem em seguida. Olá, Daniel. Grande prazer falar contigo, falar com todos os amigos que estão nos ouvindo. Tá tudo legal, tudo muito bem, e na expectativa para a segunda etapa do Mundial de MotoGP. Sem dúvida, a corrida mais apaixonante do momento, inclusive para quem gosta de veículos de 4 rodas. Eu não tenho dúvida que a Fórmula 1 perdeu espaço para os amantes, para quem realmente ama velocidade, ama competitividade. As 2 rodas estão na frente nesse momento. As provas são sempre muito disputadas, com muitas ultrapassagens, tem muitos esquemas, muitas montagens que passam na cabeça de quem está torcendo, de quem está competindo. Realmente é algo muito legal. Quem ainda não pôde acompanhar, eu sugiro que acompanhe pela TV, pela internet, enfim, hoje em dia é muito fácil, ou até que vá pessoalmente, porque a segunda etapa acontece aqui do lado, em Termas do Rio Hondo, na Argentina, um circuito incrível, um circuito muito bacana, o qual eu tive a oportunidade de estar em 2017. Acabei indo de moto para lá, que foi uma viagem fantástica. Aliás, Daniel, você conhece Rio Hondo, na Argentina? Não, Gava, não conheço. Fica em qual província? Olha, eu te aconselho aí, fica no norte da Argentina, em Tucumã, mais ou menos perto de Salta. Eu acho que ali deve estar a mais ou menos 300 quilômetros da Bolívia. Bom, quem é motociclista, mesmo, como eu falei, quem é amante das 2 rodas, tá aí um passeio bem bacana de se fazer. São menos de 2.000 quilômetros de Porto Alegre, nem é preciso passar em Buenos Aires, né? Enfim, a gente chega na fronteira e vai pegando sempre o norte da Argentina. O passeio é muito bonito, o local é muito bonito, ainda tem ingressos que estão à venda
E olha, é uma diversão seguramente para toda a vida. Quem vai de moto pode até, são muitos casais que vão do Brasil. Quando eu estive em 2017, havia pilotos, mototuristas, os chamados viajantes em 2 rodas, de todos os países da América do Sul e alguns até da Europa. É um circuito que atrai muita gente, ficou lotado, mas a cidade tem condições sim de receber essa horda de turistas que acabam tomando conta das ruas. A prova tem tudo para ser ainda mais emocionante que a primeira etapa. Para você ter uma ideia, Daniel, na primeira etapa, o Dovizioso, que é o piloto da Ducati, venceu por meros 23 centésimos de segundo. Ficou muito pouco à frente do Mark Marques, que é o piloto da Honda, o atual campeão mundial, o piloto a ser batido. E o Valentino Rossi, sem dúvida o preferido da torcida, ele que completou 40 anos este ano, já é um campeão de longevidade, sem dúvida. Ele é o piloto da Yamaha e acabou ocupando a 5ª posição. Essa prova agora tem tudo para ser tão acirrada quanto todas as outras do campeonato, dos campeonatos de 2 rodas. Lembrando que além da MotoGP, que é a categoria principal, tem ainda provas da Moto2 e da Moto3. E Daniel, olha, tem uma outra notícia que eu acho que é bem bacana também, que mostra uma certa modernidade desse setor de 2 rodas. Mais uma coisa que eu acho que nós, amantes das 2 rodas, estamos passando a perna do pessoal das competições em 4 rodas. Moto elétrica. Você já viu falar de corrida de moto elétrica, Daniel? Não sabia que... Eu só estou te dando bola nas costas, só estou te perguntando coisa que quase ninguém conhece. Né? Você não pode ter isso mesmo porque talvez até só se for uma corrida muito de fundo de quintal. Porque este ano realmente começa o Mundial das Motos Elétricas, a Moto E, feita pela Corsa, que é uma marca italiana, né? Para você ter uma ideia, mais ou menos, as motos pesam 250 quilos, como é uma medida de força elétrica, numa conversão, eu diria que essas motos têm em torno de 155 cavalos, pesam 250 quilos. Há motos mais leves e mais, digamos, com mais cavalos de potência no mercado de motos para se vender na rua. Porém, preparadas, essas motos, elas chegam a 270 km por hora e fazem de 0 a 100 em apenas 3 segundos. Ou seja, são verdadeiros rojões elétricos. O pega tem tudo para ser muito legal. A diferença, Daniel, é que o barulho não vai ter, né? Vai ser aquele zzz, em vez do famoso das motos. Mas tá valendo. É isso aí, Gaba. Muito boas notícias, bem interessante, tanto o Rio Rondo quanto essa competição de motos elétricas. E a gente conversa mais um pouco na próxima semana, pode ser? Cara, sempre um prazer estar aqui, é uma honra participar. Na semana que vem a gente conversa assim, por enquanto, vamos ficar aí atentos para ver o que acontece aí na próxima etapa de MotoGP, tá valendo? Tá valendo, cara. Forte abraço e até semana que vem. Abração, tchau, tchau. Lembrando que a segunda etapa da MotoGP 2019 é em 31 de março, em Termas do Rio Rondo, na Argentina. E como já é tradicional, nós vamos fechar o programa mais uma vez falando de Fórmula 1. O convidado dessa vez é também meu amigo jornalista com larga experiência na cobertura da principal categoria do automobilismo mundial, Daniel Dias. E como já é tradicional no Roadcast, vamos fechar o programa de hoje também falando de automobilismo. E o nosso convidado para isso é o jornalista, também apaixonado pelo esporte a motor e colunista do Autos Giros, Daniel Dias. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, Xaná? Como é que foi? Como é que tu encarou aí a primeira etapa da Fórmula 1? Eu acho que houve algumas diferenças. Eu acho que, por exemplo, como houve as mudanças aerodinâmicas, apesar de ter sido uma corrida com muito poucas ultrapassagens, que os carros ficaram mais próximos de alguns pegas, principalmente no pelotão do meio, né? Essa foi a principal mudança nos carros desse ano. Embora o regulamento técnico mudou pouco, os carros ficaram mais próximos. Por quê? Porque a pressão aerodinâmica, a pressão mecânica ficou maior, em detrimento da pressão aerodinâmica. O que é isso? Os carros, como os aerofólios tiveram uma pequena mudança, tanto o dianteiro quanto o traseiro, e as laterais também, os carros agora eles dão menos pressão, menos vácuo sujo, por assim dizer. Os carros podem pegar melhor o vácuo para fazer uma ultrapassagem. Embora na Austrália, pelo circuito de Albert Park ser um circuito com uma característica muito ruim para ultrapassagens, ele é um circuito de alta velocidade, embora sendo num parque,
Ele é um circuito de alta velocidade com curvas de baixa muito poucas. E curvas de baixa é o que dá a ultrapassagem na Fórmula 1. Nós vimos uma Fórmula 1 mais próxima dos carros, principalmente do pelotão intermediário, e uma Mercedes novamente dando as cartas. Apesar da Ferrari ter comandado a pré-temporada, a Mercedes reagiu bem, porque ela tem uma capacidade impressionante de reagir. O Toto Wolff, o chefão da Mercedes, ele cobrou duramente na pré-temporada em Barcelona que a Ferrari estivesse muito melhor. Ele cobrou uma reação já na pré-temporada e a equipe apareceu na Austrália comandando novamente. A Ferrari andou para trás nos treinos em Albert Park, em Melbourne, e teve que correr atrás na prova, e não conseguiu. Pois é, a vitória do Bottas foi qualidade do Bottas ou foi mesmo o problema no assoalho do Hamilton? Não, o fator Bottas nessa corrida eu diria um pouco diferente. O Bottas é um piloto que nunca mostrou realmente ser um cara de ponta. Eu diria que ele fez uma corrida atípica. O Bottas não deve ser esse piloto durante a temporada, embora toda a imprensa especializada tenha já apontado ele como um candidato ao título. Essa corrida foi atípica dele e ele não deve mostrar uma regularidade em todo o campeonato. Ele partiu já na largada com uma decisão impressionante. Ele decidiu a corrida na largada, deixando o Hamilton para trás. Depois a Mercedes errou no pit stop do pentacampeão, porque ela estava erradamente marcando o Sebastian Vettel. O Vettel parou logo no início e a equipe chamou o Hamilton. Isso aí também foi um fator que decidiu a corrida em favor do Bottas. Com certeza. E o ponto da melhor volta, o que tu acha? Eu acho que foi muito legal isso da FIA. Esse regulamento, essa regra já existia nos 10 primeiros anos da Fórmula 1. Inclusive decidiu o campeonato que tinha um ponto da volta lá nos 10 primeiros anos da Fórmula 1. Eu acho que a FIA acertou, teve muita emoção no final da corrida, porque o Bottas querendo esse ponto, o Hamilton, que foi o segundo, querendo esse ponto, e também o Max Verstappen também buscando esse ponto. Porque nessa regra tem um ponto importante também, Xará, que diz que só pode buscar esse ponto extra os 10 primeiros pilotos na corrida, para tirar a chance de uma equipe que esteja lá atrás e com poucas chances, a possibilidade de parar, por exemplo, na penúltima volta, colocar um pneu rapidíssimo, com um tanque vazio, e fazer esse ponto. Então, só os 10 primeiros colocados podem buscar esse ponto. E eu acho que se mostrou muito emocionante. Sem dúvida, deu uma melhorada no fim da prova, porque as coisas estavam mais ou menos decididas sobre posicionamento, né? Mas a briga pelo ponto, inclusive o Bottas meio contrariando a Mercedes, foi realmente bem interessante. E falando das equipes, tu falou do Verstappen e dos pilotos da Mercedes, mas, por exemplo, Renault, Toro Rosso, Haas, tu acha que vai ter uma briga boa aí? Tu acha que a Renault subiu? E a Alfa Romeo também dá para colocar nessa jogada, né? A Alfa Romeo também que surpreendeu, né? Exatamente, porque a Alfa Romeo, que é a ex-Sauber, e agora com Kimi Raikkonen, ela é uma nova equipe, ela não tem nada a ver com a equipe suíça antiga. Inclusive, ela dá para se afirmar tranquilamente que a Alfa Romeo é a equipe B da Ferrari. Sem dúvida. Como a Toro Rosso é a equipe B da Red Bull. Claro. Porque a Alfa Romeo, inclusive, é uma montadora pertencente ao grupo da Ferrari. E a Ferrari fornece motor para a Alfa Romeo, fornece todo o equipamento, e por isso que ela está vindo forte. Ela pintou muito bem em Barcelona nos treinos da pré-temporada, e ela vai aparecer, não na frente, né? Mas lá no pelotão intermediário, brigando por boas posições. A Renault é uma equipe com todas as chances de brigar na frente. Ela teve um upgrade maravilhoso para a vinda do australiano Daniel Ricciardo, da Red Bull. E além do outro piloto, já o Nico Hülkenberg, que é excelente corredor. A Renault fica bem, ela é também fornecedora de motores para algumas equipes e para o próprio time. A Renault vai pintar bem. A Haas também é uma equipe Ferrari, também é uma equipe satélite da Ferrari, embora sendo norte-americana, e ela tem muita grana, a Haas. Ela vai pintar bem também, tem bons pilotos, um bom piloto, Romain Grosjean, e a equipe Toro Rosso tem todas as condições, ela já tem um ano de experiência com o motor Honda,
E, inclusive, ela em algumas corridas, ela vai até estar à frente da equipe mãe, que é a Red Bull, por ter essa experiência um ano a mais com os motores Honda. E fechando o grid de uma forma muito melancólica, o que aconteceu com a Williams? Será que tem jeito? Olha, eu acho que não, Daniel. Eu acho que não, porque de uma das equipes mais tradicionais, uma das maiores equipes da Fórmula 1, a equipe do Frank Williams se tornou uma Minardi. Para quem lembra dos tempos da Minardi, que a Minardi era um sinônimo de péssima equipe. A Williams é a última equipe do grid. Além da equipe estar muito ruim, já há 2 anos, desde a época que o Felipe Massa ainda corria lá, e a partir do ano passado ela sucumbiu completamente. Além da equipe, tem um fator polonês à volta do Robert Kubica, que infelizmente foi duro para mim chegar a essa conclusão, mas o Kubica é um ex-piloto. Ele não tem condições mais de fazer uma corrida, ele tem condições de fazer uma sessão de testes, no desenvolvimento do carro. Mas uma prova de Fórmula 1 com mais de 1h30 de duração e correndo entre os outros pilotos, o Kubica, infelizmente, ele não tem nenhuma condição mais. Na semana passada, numa reportagem da repórter Mariana Becker, na Rede Globo, eles mostraram o braço do Kubica. Ele é todo torto, do acidente numa prova de rally, né, que ele teve no início dessa década, quando ele estava pintando como um dos prováveis campeões mundiais. Sim. Não, ele era excelente quando estava na BMW, né? Exatamente. Ele é um piloto completamente diferenciado. Ele era tido como um dos futuros campeões. E esse acidente mudou completamente. É duro dizer, mas o Robert Kubica não tem mais condições. E eu acho que ele próprio vai partir dele próprio a decisão de desistir, infelizmente. Eu também acho. Muito bem. Bastante assunto aí sobre o primeiro GP do ano. A próxima corrida quando é? A próxima corrida é no dia 31 de março, Grande Prêmio do Bahrein. Vai ser um horário muito interessante aqui para nós brasileiros, que começa meio-dia, ali no meio do churrasco, né? Principalmente para nós gaúchos, né? Maravilha, Grande Prêmio do Bahrein. Vamos ver como a temporada 2019 se desenvolve. E a gente volta a falar daí na semana seguinte para fazer esse compêndio sobre a segunda etapa, tá legal? Legal, Xará. Foi um prazer falar contigo. Valeu, um abraço, Daniel. Abração. É isso aí, galera. Essa foi a primeira edição da nova temporada do Broadcast, o podcast do Altos Giros, em seu episódio 20. Na próxima semana a gente volta melhorando cada vez mais para fazer um programa mais suave, mais divertido. Mas tudo é aprendizado, A gente gosta de falar de carro, a gente vai sempre tomar o nosso cafezinho aqui, conversar com vocês e trazer tudo o que está acontecendo no mercado automotivo, os lançamentos, as novidades, a movimentação do mercado aqui do Rio Grande do Sul, principalmente, automóveis, caminhões, o que as empresas estão trazendo para os consumidores, o que está acontecendo no esporte, o que esse pessoal que adora uma correria está fazendo, os comentários de quem entende. E esse aí que fala para vocês, Daniel Jacques, que é o cara, o homem do Altos Giros, o site que traz tudo sobre rodas. Valeu, galera, até a próxima semana. Um grande abraço para vocês aí, valeu. O Roadcast termina aqui. A gente volta a rodar com você em breve. Até lá!